Soldado, ontem eu fui fazer um evento que, como eu já falei em alguns outros vídeos aí, eu faço uns trampinhos musical também, sabe? E os parceiros meus lá, tava precisando de última hora, um cara pra fazer cavaquinho me chamou. A gente foi fazer um evento ali em Moeda. Pra quem conhece a região de Moeda, lá tem muitas cachoeiras e tudo mais. E cara, era um evento top de um aniversário de uma donzela lá, bonita pra caralho. Tinha várias donzelas lindas, maravilhosas, gostosas. O evento tava top, a casa lá onde ela mora, muito top também. Deus abençoe todos lá. Tivemos uma recepção muito top, trataram a gente super bem, o evento foi tudo ok. E pela estrutura lá você vê que não é nego de salário mínimo, nego CLT, o pessoal tem condição. Deus dá muita mais prosperidade para eles lá. Querendo ou não, a gente repara isso. E tava muito bom. E tinha muitas donzelas lá, cara, influência daqui, dali, tudo mais, muito seguidor, 20, 30, 50 mil seguidor. Então você sabe como é que esse ambiente, né? Essas donzelas assim que tem querendo ou não, que hoje em dia esse negócio de Instagram e tudo mais e tal, pessoa que tem 100 mil, 30 mil, algum número considerável de seguidor, já se acham, alguns, né? Não todos, já se acham tipo Deus e já estão acostumados. A galera fica babando ovo ali, né? Tirando foto toda hora, pedindo pra conversar, isso aqui e tal. Beleza, e sempre eu, cara, quando eu vou fazer esses eventos, eu vou para ganhar meu dinheiro e também é uma forma de terapia também, para distrair, dar uma relaxada, fazer um som ali. Talvez você toque um violão, talvez você toque um cavaquinho, uma guitarra, qualquer tipo de instrumento de percussão, algum teclado também. Você sabe como é que é uma terapia, acalma a gente. Dizem que a música vem de Deus, vem dos anjos, né? Já li um livro falando nisso, que os anjos caídos que ensinaram a música para nós, seres humanos aqui. Bem interessante. Esse livro, se eu não me engano, chama A Chave de Matusalém. Se você tiver interesse de ler esse livro é excepcional. Que fala desde da história de todos os anjos, os 7 céus, aí depois por que os anjos caíram, aí caíram aqui, começaram a povoar o Egito, do Egito aconteceu muita coisa, começou a povoar o resto da terra. Esse livro é muito interessante, cara. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, chama A Chave de Matusalém. Aí beleza. Então, eu sempre nesses eventos, cara, eu indo no meu trampo ali, pego meu dinheiro, entendeu? E fico esperando a galera desmontar, desmontar o som e tudo mais. Tomando a minha ali, na minha, entendeu? Não fico babando ovo de ninguém, não fico querendo trocar ideia, puxar papo. Porque você sabe como é que homem é. Principalmente quando ele faz alguma coisa assim de destaque. Você já deve ter visto alguns caras que tocam em barzinho, sertanejo. Alguns usam isso pra, tipo, ter uma certa facilidade a acesso a donzelas. E isso ajuda mesmo, né? Porque você tá numa posição de destaque ali, então, tipo, você pode usar isso aí e tal, para estar tendo acesso ali às donzelas, tá envolvendo e tudo mais. Eu já usei isso a favor meu, só que hoje eu não faço mais isso. Terminou, fico na minha no canto, esperando ir embora. Depois termina, eu já quero vir embora pra minha casa, pedir meu hambúrguer, ficar de boa, meu dinheiro no bolso, ficar tranquilo, cara. E ontem aconteceu uma parada muito interessante que eu achei que ia dar um conteúdo legal. Que é o que? Como eu já falei no começo do conteúdo, tinha várias donzelas, várias deusas lindas, maravilhosas. Os caras tudo babando, não sei o que tem, querendo trocar ideia com elas. Eu tranquilo na minha, cara. Na mesa lá, com a rapaziada, esperando e dar hora de ir embora, pra gente voltar pra trás. E tinha uma donzela lá, cara, que ela queria conversar comigo. E aí, tava trocando ideia lá com os caras lá, fazendo umas gracinhas pra me rir, pra chamar a minha atenção. E eu nem aí, cara, tomando cerveja, tranquilo. Não queria trocar ideia, só queria ir embora pra minha casa e ficar de boa, cara. Entendeu? Já tava já feito o trampo, fiz todo mundo rir, cada um com sua cruz, um pra cima, pra ir embora e tudo mais. Ficamos um tempo lá. Aí, papo vai, papo vem, depois ela veio e falou comigo que eu era um cara difícil de conversar. Eu achei isso um elogio, entendeu? Porque assim, depois que ela deu essa deixa e jogou essa isca aí, a gente começou a trocar ideia e tudo mais. No primeiro momento ela começou a boleirar pra cima de mim, entendeu? Conversamos algumas coisas, ela contou uma história, ela conheceu um cara na internet, que conversa com um cara da internet de 6 meses, nunca viu o cara e que falou que vai casar com esse cara. Olha só que história doida, cara. Falei, cara, tem que tomar cuidado com isso, talvez pode ser um cara perigoso, talvez pode ser uma mulher atrás do perfil, talvez se for homem mesmo, pode ser um homem
casado ou e tudo mais. Ela até mora aqui no Santo Antônio, ela disse. Então tem várias nuances que podem estar por trás desse perfil, cara. E eu falei com ela, né? Eu sei que ele falou muita coisa que você quis ouvir, que você gostou de ouvir, mas, cara, é um relacionamento de internet e tudo mais. Ela falou e tal e tudo mais. Ela chegou num ponto interessante e me falou assim, não, eu vou casar com ele e tal e tudo mais, e eu vou arrumar um emprego pra você trabalhar comigo, pra você trabalhar comigo não, pra você trabalhar pra mim no meu casamento. Eu falei, mas por que eu trabalharia pra você no seu casamento? Eu senti um pouco que ela queria me diminuir, entendeu? Talvez pela cor, minha cor. E você sabe, né? O pessoal vê negros não pode ser bem sucedido, ter um emprego bom, ganhar muito dinheiro, já são sempre colocados em cargos inferiores. Eu não tô fazendo vitimismo não, mas é o que é. Eu também, pelo fato da gente ter feito o trampo musical e tudo mais, eu falei, cara, eu vim aqui hoje, mas talvez a gente não pode se ver hoje mais. Isso aqui não é o trampo principal, então talvez se no futuro isso acontecer mesmo, eu não vou ir. Ela ficou curiosa por eu ter falado isso, que ela achou que ia falar, não, vamos lá assim, não. Eu me mantive na minha posição tranquilo. E eu peguei uma sacada interessante, cara, nunca julgue o livro pela capa, entendeu? Talvez muitas pessoas, e no Brasil, talvez posso dizer no mundo inteiro, não sei, mas no Brasil, as pessoas julgam muitas pessoas pela capa, talvez por uma cor de pele, talvez pelo um jeito de estar se vestido, de estar trajado, mais pela cor de pele e visual físico de vestimenta. As pessoas julgam muito isso. E eu senti isso ontem, só que, assim, não fiquei ofendido, só que fomos desembolando ideia. Aí depois que eu falei isso com ela, que talvez eu não iria, porque tem que ver, dependendo da época, eu nem ia estar fazendo aquilo ali mais, ela ficou curiosa, intrigada e perguntou o que eu fazia e tudo mais, só que antes disso, ela já tinha falado que era engenheira, que é isso e aquilo, que morava no lugar X, lugar Y, no lugar Z, querendo, tipo, se colocar um pouco acima de mim pelo fato dela ser engenheira, de que ser isso, ser aquilo. Eu falei com ela com toda a educação, tá, mas eu não perguntei em momento algum o que você faz, e se você é engenheiro, ou se você é isso e aquilo. Por que você veio falar isso comigo? Cara, ela teve um choque, ela não estava esperando eu falar isso com ela, talvez ela nunca ouviu de alguém. Aí beleza, papo vai, papo vem. Falei, tá, vamos começar a conversar então sem vaidade, porque você veio cheio de vaidade pra cima de mim e você não me conhece, você não sabe o que eu faço. Eu também não falei o que você faz, e aí? Cara, ela teve um choque, eu acho que ela não estava acostumada, a maioria das donzelas não estão acostumadas a isso, né? Primeiro momento, eu não estava sendo um cara baba-ovo, querendo limpar a bunda, elas sendo bonitas, lindas, maravilhosas, ok, mas eu estava na minha. E isso, cara, eu acho que elas não estão acostumadas com isso, um cara que não fica babando ovo, não quer conversar, não fica tentando ali correr atrás para envolver. Quando o cara fica mais na dele, reservado ali nos seus pensamentos, observando, tomando o que tiver que tomar no ambiente, isso é uma coisa diferente. E tipo assim, elas não estão acostumadas com essa parada de homens assim, de homens que não querem ficar tipo em cima delas, tentando ter alguma coisa, fazer algum contato. E eu tava assim, eu acho que isso diferenciou bastante, tanto que ela conversou comigo e tal. Aí depois que eu já tinha dado uma nela, né, como falei com ela, que eu não perguntei nada disso, que ela era engenheiro, que era isso, que era puto que pariu, mas daí que, acho que surgiu uma curiosidade maior dela, e a gente começou a trocar ideia, depois que eu falei pra ela deixar de ser vaidosa e tudo mais, a gente trocou várias ideias, e aí ficou de igual para igual, entendeu? O papo fluiu legal. Então, cara, ponto G desse vídeo, não seja um cara baba-ovo, cara, entendeu? Se você ainda aí tá buscando relacionamentos, e se você deve conhecer alguém, ou já deve ter visto essa cena que eu falei aqui pra você, é um exemplo aí. Deixa no comentário aqui, toda resenha, qualquer evento que você vai, aniversário, ou chá de bebê, ou casamentos, cara, você vê vários caras querendo trocar ideia com as donzelas ali, querendo manter um contato. Elas já sabem, cara, que você tá ali querendo limpar a bunda, querendo babar ovo. E querendo ou não, elas que vão escolher os caras, cara. Não é você que vai escolher a que você vai ficar, o que você vai envolver, o que você vai trocar um contato. Não, elas já escolhem, antes de qualquer coisa. Tanto que tinha um outro neguinho lá, cara, que essa mina que tava trocando ideia comigo, ela que tava puxando ideia comigo, e tipo assim, o neguinho tava embaçando, cara. Cortando nosso assunto, mexendo com ela, pondo a mão nela e tudo mais. Então teve um momento lá que eu fui, levantei para ir no banheiro, eu tava sentado do lado dela. Eu já tava sentado no lugar,
Ela veio e sentou do meu lado. Depois eu levantei, fui no banheiro. Quando eu voltei, o neguinho tava no meu banco. O neguinho quase sentou no meu colo. Cara, isso é muito feio pro homem, cara. Um outro insight, cara, quando você vê um cara trocando ideia com uma mina em qualquer lugar, você tá vendo que a mina tá querendo trocar ideia com o cara. Não fica tentando embaçar, querendo cortar o assunto, não, cara. Entendeu? Isso é feio. Tem que se colocar no seu lugar, cara. Se um jogador ali tá melhor no momento ali, cara, dá a camisa pra ele correr, entendeu? Deixar 10 corridas, deixa ele brilhar, cara. Ele tá no momento dele. Não fica tentando forçar a entrada em campo, não, que é feio, cara. E aconteceu isso. Um outro insight também, né? Mas enfim, não julgo o livro pela capa, cara. Eu sei que no Brasil, na nossa sociedade, somos julgados por cor de pele, principalmente negros, e também como você está vestido, entendeu? Talvez pelo emprego que você tem, entendeu? Então, assim, você não sabe quem que é quem. Eu senti que ela me julgou pelo jeito que eu tava. Não gostava mal vestido, não, tava bem vestido. Mas assim, eu tava na minha, entendeu? Não tava querendo trocar ideia, não tava babando ovo. E cara, quando você é um desses caras que não fica querendo babar ovo demais, limpar a bunda de qualquer pessoa, tanto pra donzela, mas isso também serve pra encaixar em quê? Em trampo. Você sabe que em trampo, cara, tem aqueles caras que ficam querendo limpar a bunda de chefe, babar ovo, entendeu? Rindo toda hora, fazendo gracinha, tentar ser engraçado pro chefe. Se o chefe chega ali, o dono do escritório, o dono da empresa chega ali no setor, o cara já fica querendo, toma posição de soldado sentido. Não, cara. Lidar de igual para igual, entendeu? Ninguém é melhor que ninguém. É claro que alguns ganham mais dinheiro, outros ganham menos dinheiro, mas tudo bem. Isso não define nada o caráter, o nível de conhecimento da pessoa, a cor da pele, ou como a pessoa está vestida, não define o nível de conhecimento, o intelecto, a forma de a pessoa conversar. Então, entendeu? Talvez você julgue alguma pessoa pela capa, mas é uma daquelas pessoas que você mais gosta de conversar, uma pessoa super inteligente que dá várias ideias federal ali, entendeu? Como talvez um cara que tá bem vestido, um cara que tá lindo, maravilhoso e tal, ou talvez até uma donzela bonita, que eu já cansei de ver isso. Donzelas super lindas, maravilhosas, mas quando você chega para trocar uma ideia, cara, não tem conteúdo nenhum, não sabe desenrolar ideia federal de nada, não tem um plano de vida, você puxa algum assunto, cara, não sabe dar um andamento, entendeu? Colocar ali o gás, não sabe desenrolar a ideia do proceder que você estiver falando ali. Então isso não significa nada, entendeu? E foi bem interessante essa experiência que eu tive ontem, que eu peguei esses insights aí, cara. Não julgue o livro pela capa, entendeu? Não vá pela beleza, pela aparência, entendeu? Quando você é um cara diferenciado, que não age como a manada da maioria dos homens, você se diferencia pelo simples fato de você ficar calado na sua, tomando a sua, observando. Quem quiser trocar ideia que você vem, trata bem e tal, trocando uma ideia legal ali e tal. Independentemente de ser uma donzela feia, mas principalmente as bonitas. Você está sendo observado o tempo todo, cara. Mesmo que você não perceba. E aí a gente foi trocando ideia. Ela falou que era engenheira, mas ainda não ganhava como engenheira. E que já morou sozinha lá no Rio Grande do Sul. Então já tem uma experiência de morar sozinha. E aí eu adentrei mais ao conteúdo, que o meu conteúdo aqui é mais específico para essa parada, né? Então deu para tirar várias ideias de vídeos futuros aí. Foi muito bom conversar com ela, mas no primeiro momento eu senti que ela queria se colocar um pouco acima de mim, pelo fato dela ser bonita, ser destacada e tudo mais. Só que aí depois ela viu que aquilo que ela pré-julgou não era realmente o que era referente ao meu respeito. E pelo aquilo que a gente foi desenrolando ali, eu já vi que eu ganhava mais dinheiro que ela, mesmo ela sendo engenheira, mas eu não falei nada disso pra quê? Não precisa disso. De eu falar que sou isso, que sou aquilo, que babá para querer me colocar acima de uma outra pessoa. Não, nós somos iguais, estamos trocando ideia aqui na resenha e tudo mais, que rolar aí é isso mesmo. E se não rolar também tá tudo tranquilo, entendeu? Então, cara, é isso. Não seja um cara baba-ovo que fica querendo limpar a bunda, fazer isso e aquilo, carregar na peneira para as donzelas, cara, só para elas trocar uma ideia com você e para você chegar a ter alguma coisa, cara. O que tiver que rolar, vai rolar, e o que não tiver que rolar, não vai rolar. E quando você dá um rolê, igual eu sempre vou nessa questão dos eventos. Quando eu comecei das antigas, quando eu era mais novo, eu sempre ia, né? Pô, pegar mulher, a gente também era leite com pera, né? Então, pão com ovo, então a gente não tava muito ligado a essa parada de desenvolvimento pessoal, de comportamento humano e tal. E uma coisa impressionante, que talvez você já observou, quanto mais você quer alguma coisa, menos você tem. Aí quando você vai com o objetivo de só fazer o trampo ali e ficar de boa, as coisas acontecem naturalmente, cara.
E eu não tô falando pra você fazer as coisas pra você ter que arrumar relacionamento, ter que envolver, não. Eu tô só dando um exemplo bobo, como acontece na vida real. E como aconteceu mais uma vez comigo ontem. Fui na intenção de fazer o trampo, tô começando a trocar ideia com a minha lá e tal. E, cara, é isso aí, entendeu? Então vamos pra cima, não julgo o livro pela capa, não seja um cara baba-ovo, cara. Não só nessa questão de relacionamento, se você quiser ainda ter relacionamento, se você é um cara que sai aí na noite e já vai com a intenção de envolver, trocar ideia, pô, fica na sua, cara. O que tiver que rolar, vai rolar. Elas que escolhem os caras que já vão se envolver premeditadamente, entendeu? E não seja um cara chato também, cara, entendeu? Fica na sua, tiver que trocar ideia com alguém, tanto homem quanto mulher, troca ideia normal, não se diminua em questão de cor de pele, em questão de como você está se vestido. Eu sei que alguns lugares te faz se vestir de certa forma, entendeu? Em outros lugares não, que você a primeira imagem é a que fica. Isso é importante, você ter atenção a isso. Mas eu falo na questão, resumindo aqui para finalizar o vídeo, em questão de julgamentos. Não pense que a mina mais linda, maravilhosa, mais gostosa, é a mais inteligente, é a melhor que você vai conversar, é a melhor ideia, porque não vai ser. Como também você não julga aquela feinha e tal, que ela é a menos inteligente, que não tem conteúdo, que a maioria das vezes é as que mais tem conteúdo, entendeu? Não fique querendo babar ovo de chefe, limpar a bunda, babar ovo de empresa, isso e aquilo. Cara, todo mundo igual para igual, ele precisa de você e você precisa dele, é um acordo ali, são negócios, então ninguém é melhor que ninguém. E é isso aí, cara, não fica abaixando demais não, porque, como diz aquele velho ditado que os antigos dizem, quem abaixa demais mostra a bunda. Não tô falando pra você ser arrogante não, mas saiba se posicionar com educação, trocar ideia de igual para igual, no desenrolo da ideia ali, as pessoas vão ver o seu nível de conhecimento, o seu intelecto, seus valores, suas habilidades, enfim. Principalmente em eventos de muita gente, sociais, assim, confraternizações. Se você já teve alguma experiência assim, deixa no comentário para somar no conteúdo, cara. Foi bem legal. Nem sei qual título eu vou dar esse vídeo, mas eu queria deixar essa visão aí para você, soldado. Tamo junto? Vou ficando por aqui. A gente se encontra aí.